Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar a respeito de 3 tipos de pessoas que existem dentro das igrejas. Eu quero que você nesse vídeo se autoanalise e seja sincero com você a respeito do que de fato você está se apegando a Deus. Qual o verdadeiro motivo? Qual o verdadeiro, real motivo? Porque isso faz toda a diferença. Porque de fato é que existem 3 tipos de pessoas dentro das igrejas. E você precisa saber qual é a sua posição diante de Deus, qual é a sua real condição diante de Deus. Amém? Hoje eu quero falar das pessoas que estão se apegando a Deus. Dos 3 tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que estão se apegando a Deus por medo de ir para o inferno. Elas ouviram o Evangelho, elas tomaram conhecimento da existência do inferno, que é real, e por isso elas estão indo para a igreja e fazendo tudo para Deus. É para devolver o dízimo, elas estão devolvendo, é para fazer parte de um grupo e ganhar almas, elas estão fazendo tudo dentro de um contexto, medo de ir para o inferno. Medo de entrar neste lugar. Então elas vão fazendo tudo, vão andando conforme crente, nas suas vestes, no seu modo de falar, mas tudo relacionado a um grande medo de ir para o inferno. E existe aquelas pessoas, que é o segundo grupo, que estão se apegando a Deus por querer entrar no céu. É uma outra questão, não muito diferente do primeiro grupo. O primeiro grupo está imbuído de um medo, estão com muito medo. O segundo grupo estão querendo a salvação. Não estão vivendo à base de um medo, mas ouviram o Evangelho, se entregaram para Deus, se batizaram nas águas, mas estão somente querendo a salvação. Querem a salvação, que é algo justo, é um querer justo, né? Você querer a salvação de sua alma. É um desejo que o próprio Deus coloca dentro da pessoa, de querer cuidar da alma dela em primeiro lugar, né? Acima de todas as coisas. Mas para Deus não é o bastante. Porque no Salmo 91, nós vamos verificar o grupo de pessoas que Deus observou e, além de ter observado, deixou relatado na Bíblia, deixou marcado na Bíblia, deixou registrado esse grupo de pessoas, que é o terceiro grupo que nós vamos falar, que é o grupo que agrada ao coração de Deus. É o grupo que ouviu a palavra do Evangelho, se entregou, se batizou, está vivendo na santidade, está fazendo tudo que agrada a Deus, mas por outro motivo. E nós vamos ler aqui na Bíblia juntos para você compreender se de fato você faz parte desse terceiro grupo, ou do primeiro, ou do segundo. Salmos 91, lá no finalzinho do Salmo 91 diz assim, ó. Salmo 91, no finalzinho diz assim, no versículo 13, vamos no versículo 13, Salmo 91, versículo 13. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás os pés o leão, jovem a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Vamos parar aqui. Versículo 14 diz que um grupo de pessoas se apegou a ele, se apegou a Deus, se aproximou de Deus, se achegou a Deus. Mas por quê? Porque tão encarecidamente me amou. Né? Tem outras representações da Bíblia, outras traduções que falam, porque a mim se apegou com amor. Ou seja, entendeu o propósito da cruz, entendeu a palavra de Deus, entendeu esse amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para morrer numa cruz, por nossos pecados. Então,
A pessoa entendeu isso, entendeu a obra da cruz, entendeu a palavra de Deus e ela reconheceu a sua condição de terrível pecador, necessitado de Deus. Então, de acordo com todas essas revelações, ela entendeu que ele amou a gente primeiro, ele amou ela primeiro, ele amou ele primeiro. E por entender esse amor, se apegou com amor, ou seja, se apaixonou por Jesus. Amor a Deus. Amou de tal maneira que entregou-se de corpo, de alma e de espírito. E por ter se entregado, entendendo tudo, entendendo esse amor, compreendendo essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus, entendendo as leis, que tudo é para a nossa proteção, para a nossa preservação, amor a Deus. E por amar a Ele se apegou, tão encarecidamente me amou. Em outros versículos, né, outras traduções diz, porque a mim se apegou com amor. Aí Deus fala, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Porque se apegou com amor, me conheceu. Conheceu o meu nome, conheceu o meu poder, conheceu o Deus que eu sou. Então existe esse terceiro grupo que está assim na igreja, está fazendo tudo, está obedecendo, mas está por medo do inferno? Não. Está por querer somente a salvação, o interesse de entrar no céu? Não. Está porque ama a Deus, ama a sua palavra, ama a sua lei. E porque tão encarecidamente me amou, pô-lo em retiro alto, porque conhece o meu nome. Agora se autoanalise. Em qual desses três grupos você está? Você está no grupo que está por medo do inferno? A pregação do inferno foi impactante, que você se entregou por um medo. Você está só por interesse, pela salvação. Você nem ama Deus a tal ponto. Você está fazendo tudo, mas por mais de querer entrar no céu do que por amor a Deus. Ou você está apegado por amor, por compreender esse amor primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Agora você o ama. Reflita, medita nessa palavra, reveja a sua real condição. E se for necessário, mude a sua condição. Mergulhando nessa palavra, entendendo esse Deus, entendendo como Ele nos amou primeiro, como Ele nos escolheu primeiro. Tá bom? E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.